Olá, estrelas, gratidão ao universo. O assunto hoje realmente é tenso, tá? É um assunto sério que eu gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção possível. Esse relato me chegou há um tempo atrás e eu, com permissão da pessoa, eu estou compartilhando aqui com vocês os resultados de você fazer um trabalho, não só um trabalho de amarração amorosa, mas um trabalho, seja espiritual, seja lá o qual ele for, tá? Com uma pessoa que realmente não tem conhecimento ou uma pessoa que não seja idônea e que realmente não saiba o que está fazendo. Essa pessoa é um homem, tá? Ele entrou em contato comigo tem uns meses atrás por meio de um e-mail, ele me mandou um e-mail para mim. Se você ainda não tem um e-mail de contato, ele tá aqui na descrição do vídeo, tá? E você pode me contar a sua história, pode bater um papo comigo e ou então me mandar um WhatsApp que também tá aqui na descrição do vídeo. Então ele me mandou essa mensagem contando a história dele. E a história dele foi o seguinte: ele perdeu, né, a namorada dele, que ele já tinha um relacionamento afetivo durante quase 3 anos, e ele entrou basicamente num desespero muito grande. Então, um afã de realmente se livrar dessa condição, dessa tristeza amorosa que ele estava passando, ele começou a procurar nas redes sociais, em vários canais digitais, uma ajuda para realmente sair dessa situação. E ele queria uma ajuda espiritual para lidar com isso. Então, depois de entrar em contato com vários espiritualistas, com várias pessoas que realmente lidam com a espiritualidade, receber vários tipos de conselhos e propostas, ele resolveu fazer um trabalho com uma pessoa que ele achou que seria uma pessoa mais idônea e mais confiável no momento para ele. Então, essa pessoa pediu uma quantia bem alta, tá? E eu não vou citar aqui essa quantia para fazer esse trabalho. Disse que esse trabalho seria feito com a morte de animais, tá? Teria matança, como a gente chama, né? Como a gente fala. E essas matanças seriam direcionadas para Maria Padilha, para a entidade Maria Padilha. E essa entidade, então, a partir de então, trabalharia para reunir os dois, para atrair e trazer o amor dos dois. Além desse trabalho que seria feito, ele deveria comprar 7 velas, né, de 7 horas e acender em 7 sepulturas diferentes durante 7 dias. Né? Ele ia em 7 sepulturas no cemitério mais próximo da casa dele, e ali, a cada vez que ele acendesse essa vela, ele deveria fazer um pedido, né? Deveria fazer o pedido que a pessoa que ele queria de volta, que viesse para ele e tal. Então ele estava pedindo ali para as pessoas que estavam mortas no cemitério. Também foi encaminhado para eles 21 banhos, né? 21 banhos mágicos, segundo o que ele me contou. E esses banhos, ele não sabia qual era a procedência desses banhos. Esses banhos vinham engarrafados, ele recebeu numa caixa, vinham engarrafados, tudo direitinho, mas não vinham os ingredientes. Na etiqueta do selo só dizia banhos mágicos, né, para o amor, banhos mágicos para a sorte, para a felicidade, abertura de caminhos, atração e assim por diante. E ele fez, né, ele durante os 7 dias seguidos, ele foi nesse cemitério que era perto da casa dele, acendeu as velas, fez os pedidos, depois ele tomou os banhos mágicos que foi endereçado para ele por meio de uma caixa postal, né, e ele foi fazendo todos os rituais. Só que ele conta que depois que ele terminou de fazer todos esses rituais, 7 dias depois, ele começou a sentir uma presença estranha acompanhando ele. E essa sensação se iniciou quando ele começava a voltar do trabalho ao escurecer, que ele desembarcava da condução, então ele começou a sentir que alguém parece que já estava esperando ele ali, onde ele ia desembarcar, e essa pessoa, né, ou esse ser, essa força, essa energia, ia acompanhando ele até chegar na casa dele. O que acontece é que essa presença, esse acompanhamento, começou a ficar mais forte, mais ativo, e ele começou a sentir medo, ele começou a se sentir pressionado, ele começou a sentir vários tipos de sensações negativas, né? Depois de 21 dias que ele tinha feito acendido a última vela e tomado o último banho, essas presenças começou a ficar mais forte. Então ele começou a sonhar, ter pesadelos, ter dificuldade de se alimentar, problemas no trabalho, e pensou até mesmo em dar cabo da vida dele, né? Ele começou a se afastar dos amigos, da família, não queria mais comer, tendo assim esses trabalhos fazendo com que? Fazendo justamente um efeito contrário àquilo que ele queria, né?
Então ele começou a ficar desesperado, começou a ficar abatido, taciturno, sofreu a perda do emprego dele, né? Sofreu a perda do emprego e o afastamento das pessoas que ele mais gostava. Então um dia ele deitado na cama, ele começou a ouvir passos pela sua casa, né? Passos fortes pela sua casa e o estalar de ossos, né? Gente, olha, presta bem atenção nisso, né? E o estalar de ossos como se tivesse vários esqueletos dentro da sua casa. E ele, de repente, foi tomado por uma força, ele estava deitado na cama, ele foi tomado por uma força em que ele não conseguia se mover nem se mexer. Por conta disso, ele ficou totalmente desesperado, estressado, né, amedrontado, e ele começou então a se lembrar de orações espíritas que ele conhecia, e ele começou a fazer a oração do Pai Nosso e a oração, né, de Caritas, né, a oração de Caritas, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? O que acontece? Quando ele começou a fazer essas orações, ele sentiu que essa presença foi se afastando dele e aos poucos ele começou a tomar, então, a posse das suas forças e conseguiu se levantar da cama. Nesse momento o telefone dele tocou, era um amigo dele preocupado com ele e esse amigo, depois de ouvir toda essa história aterrorizante, né, porque ele estava ali sofrendo uma possessão espiritual maligna, esse amigo, o que aconteceu? Incentivou ele a procurar um terreiro espírita. Perto da casa dele, a 2 quadras da casa dele, funcionava um terreiro espírita. E aí, no dia da consulta, ele procurou ver qual era o dia da consulta, ele se dirigiu a esse terreiro espírita e ele lá foi se consultar com a entidade, né? Chegando lá, a entidade, guia-chefe da casa, assim como a entidade se denominou para ele, passou por uma consulta, falou para ele que ele realmente tinha feito coisas que ele não deveria fazer. Isso causou nele um profundo arrependimento, remorso, e a entidade disse para ele que ele estava totalmente comprometido com forças espirituais iníquas, que quando ele entrou em contato no cemitério, quando ele foi fazer aquele contato no cemitério, ele pediu ajuda a almas que estavam perdidas ali, procurando luz e iluminação. E agora aquelas almas perdidas estavam justamente acompanhando ele para onde quer que ele fosse, e se alimentando da força energética dele. Por isso que a vida dele havia se transformado num completo caos, né? Só que essa entidade que se denominava guia-chefe do terreiro falou que ele deveria conversar com o médium assim que ele se desincorporasse. E assim ele fez. Quando o médium desincorporou, que foi então atender e conversar com ele, disse que ele deveria fazer uma outra série de trabalhos para tirar totalmente aquelas forças espirituais de cima dele, e cobrou um valor ainda mais alto para fazer isso, né? Diante disso tudo, ele caiu em completo desespero, porque ele já não tinha mais emprego, já não tinha mais força para trabalhar e ele já não via mais solução para o problema dele. Como é que o relato dessa história me chegou? Me chegou por meio de um e-mail que essa pessoa, totalmente desesperada, me passou, tá? Já duvidando realmente das forças espirituais, duvidando que a espiritualidade superior realmente é de luz, tem clareza e está realmente nos ajudando, nos orientando e está aqui para nos elevar espiritualmente. Essa pessoa, ela recebeu o meu e-mail, o meu contato, né, de uma outra pessoa que eu atendo e que é amiga dela. Então, assim, foi feita uma ponte, infelizmente, e aí essa pessoa entrou em contato comigo. Hoje, essa pessoa, ela realmente conseguiu se equilibrar, ela realmente está livre dessas condições, desses ataques espirituais que ela estava sofrendo. Depois de quase 6 meses de trabalho espiritual, de aplicação de reiki à distância, essa pessoa realmente conseguiu arrumar um outro emprego e agora está trabalhando até fora do país, em Londres, tá? E está com a vida dela resolvida e estabilizada. Mas o que ela me falou recentemente, quando eu pedi permissão para gravar esse vídeo, né? O que ela me disse recentemente foi o seguinte: se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria entrado em contato com esse tipo de entidade dessa forma, né, para realizar esses trabalhos, tá?
O que aconteceu é que a pessoa que fez o trabalho para ela, dizendo que estava fazendo uma oferenda para a entidade Maria Padilha, na realidade essa pessoa não estava nem sabendo com quem estava trabalhando, tá? Porque Maria Padilha é uma entidade de luz, é uma entidade realmente firmada e você precisa saber com que forças você vai trabalhar. Então, gente, aqui, esse relato eu estou trazendo justamente para falar para vocês 3 pontos importantes de alerta que você precisa prestar atenção, tá? Eu já gravei um vídeo aqui no YouTube, o vídeo está aqui no meu canal falando sobre amarração amorosa. Eu vou deixar aqui no card, tá? E vou deixar também na descrição do vídeo para você, depois que você assistir esse vídeo, você assistir esse vídeo também, porque vai ser uma complementação do que eu vou falar aqui, tá? Então, o primeiro ponto que você deve dar atenção é que você não deve procurar qualquer pessoa para fazer trabalhos espirituais. Essa pessoa que você vai fazer esses trabalhos espirituais, essa pessoa ela deve ser uma pessoa idônea, ela deve ser uma pessoa que realmente te transmita confiança, que te passe todas as informações do que está relacionado com esse trabalho, o que vai ocorrer e o que vai deixar de ocorrer. O segundo ponto é que você deve desconfiar quando se usa animais para esse tipo de trabalho, tá? Se você está querendo atrair e você está querendo positivar uma coisa que está no negativo, como é que você vai trabalhar com a morte, tá? A morte em si, ela já é uma coisa negativa, por quê? Porque apesar dela ser uma transformação, tá? Uma passagem de um portal de um mundo para o outro, do mundo físico para o mundo espiritual, nós humanos, espíritos encarnados, não encaramos a morte de modo positivo. Tanto é que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, se você escutar um vídeo dizendo, né, que para fazer amarração amorosa, para fazer um trabalho, você precisa matar um animal, só com sangue que funciona, desconfie desse tipo de informação e busque mais informações com a pessoa que está falando isso. Eu não estou aqui, tá, denegrindo o trabalho do senhor ninguém. Eu só estou passando informações adicionais do vídeo que já está rolando no YouTube que eu tenho aqui, tá? Não deixe de assistir esse vídeo quando vocês terminarem de assistir isso aqui. O terceiro ponto que você precisa ter em mente é que se você não tem preparação para entrar em cemitério, para entrar em porta de igreja, para fazer isso, para fazer aquilo, não faça. Por quê? Porque isso você precisa ter uma preparação espiritual para você fazer isso, você precisa ter o conhecimento e você precisa saber o que você está fazendo. Por isso também tenha muito cuidado com vídeos que ensinam receitas para amarração amorosa, receitas para trazer o seu amor, receitas para isso e para aquilo. Porque muitas vezes aquelas receitas que estão ali postadas estão incompletas, tá? Ou foram copiadas de um vídeo para o outro. Então são meras interpretações da verdade. Muitas vezes o que realmente concretiza aquele trabalho é a oração que é feita, é o pedido que é feito, é a entidade que está firmada num assentamento. Então você precisa saber realmente tudo que está envolvido, ter conhecimento daquilo tudo, para realmente você saber. Então, se você não tem conhecimento realmente daquilo que você está fazendo, não seja ingênuo de achar que você pode dominar as forças espirituais. As forças espirituais são infinitamente maiores do que nós, tá? Elas estão em todos os lugares e elas escutam e veem aquilo que nós não escutamos e não vemos. Então fica aqui a minha palavra de alerta para você que está assistindo esse vídeo. Se você conhece alguém que está sofrendo por amor e está inclinado a fazer esse tipo de trabalho, envie esse vídeo para a pessoa, para que você realmente possa dar um alerta para a pessoa realmente não cair em algum problema, em algum embuste mesmo, entendeu? E que faça com que ela perca dinheiro, perca a sua sanidade mental, perca seu equilíbrio emocional e a sua saúde espiritual também, tá? E acabe criando um karma em que ela vai ter que realmente lidar com isso o restante da vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu joinha aí, seu comentário,
porque eu quero saber o que você acha a respeito desse assunto, tá bom? De graça nós recebemos, de graça nós damos. Opchá.